especialista vai ser contratado por essa empresa, quando ela vê um diálogo competitivo divulgado, mas de um valor altíssimo e diz, meu Deus, nunca vi essa modalidade licitatória, mas não posso deixar passar adiante um dinheiro tão alto, né? Então, preciso de alguém que seja especialista para me orientar. Como que eu vou participar dessa licitação? Como isso vai me ajudar? Como eu posso fazer essa contratação? Como eu vou ganhar esse processo licitatório? Esse especialista vai explicar a essa empresa que mesmo que a solução que ela apresente não seja contemplada, ela pode apresentar proposta depois para a solução do outro, do concorrente dela. Então, sem esse especialista reconhecido, nada funciona. Nem o gestor público consegue resolver o seu problema e nem as grandes empresas conseguem participar dessas licitações para resolver o problema da administração, né? Então preste atenção como o nicho de mercado cresce, né? Como a necessidade de pessoas que conheçam e entendam a nova lei cresce e cresce. Olá, pessoal! Mais uma vez, retomando o projeto especialista reconhecido, né? Então a gente retoma hoje o projeto, é um projeto que deu muito certo desde o início, um projeto para profissionais, para aqueles que querem se tornar especialistas reconhecidos e que quer aproveitar a grande oportunidade que surge com a publicação da nova lei de licitações e contratos. Hoje eu queria falar para vocês acerca da nova lei de licitações e contratos e da possibilidade de permitir que a empresa contratada efetive desapropriações. Para você se tornar um especialista reconhecido, você precisa conhecer os detalhes da lei. Caso contrário, você vai dar alguma pedrada, você vai acabar fazendo alguma coisa errada e fica claro o desconhecimento acerca dos novos institutos para vocês. Então, se você não sabe como funciona o procedimento expropriatório, você sequer entende como aplicar a regra da lei que permite que os editais de licitação deixem a cargo da empresa vencedora a promoção das desapropriações. Então, por isso a gente precisa aqui trabalhar com cuidado acerca desse entendimento do processo expropriatório. E aí, quando você entender como é que funciona a desapropriação, você vai entender basicamente como é que funciona isso. O que eu quero que vocês saibam, pessoal, é que quando a gente trabalha a nova lei de licitação, para um advogado é importante conseguir entender o que significa a possibilidade de incluir no edital a responsabilidade da empresa contratada por promover as desapropriações. E é isso que eu quero conversar com vocês. Como a nova lei de licitação impacta no dia a dia dessa estrutura administrativa para quem quer atuar como profissional na área, né? Então, você que quer ser um especialista reconhecido e quer aproveitar a nova lei de licitação, você precisa entender cada um dos detalhes que essa lei vai lhe trazer. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a possibilidade de desapropriação. Quando o edital de licitação for publicado, a Lei 14.133 diz que nesse edital pode-se deixar a cargo do contratado a realização das desapropriações necessárias a atender ao objeto do contrato. Então, é possível que essa empresa vencedora da licitação fique responsável por promover as desapropriações. Então, quando você é advogado que está orientando um gestor público a organizar o seu edital, pretende incluir a responsabilidade da empresa por promover desapropriações, entenda que o custo dessa desapropriação vai entrar no seu contrato. Por quê? Porque promover significa executar. Então essa empresa ficará responsável por pagar a indenização no procedimento expropriatório. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar um pouquinho para lembrar como é que funciona o procedimento expropriatório e aí você vai entender essa norma. A desapropriação se desenvolve em duas fases. Primeiro, nós temos uma fase declaratória, em que o Estado declara a utilidade, a necessidade pública
ou interesse social. Depois, nós temos uma fase executória, em que o Estado paga o dinheiro e entra no bem. Então, primeiro se declara utilidade, necessidade pública ou interesse social, depois se paga o dinheiro e entra no bem. Então, a desapropriação, ela se desenvolve nessas duas etapas, tá? A primeira etapa, que é a etapa declaratória, ela não admite delegação. Então, o decreto que trata da desapropriação, que é o Decreto-Lei 3365 de 41, ele deixa claro que essa primeira etapa, que é justamente esse procedimento expropriatório, nessa primeira etapa em que o Estado declara a utilidade, a necessidade pública ou o interesse social, nessa primeira etapa, ele, Estado, não pode, em nenhuma hipótese, promover, nessa primeira etapa, ele não vai, necessariamente, vai ser vedado a ele, delegar a alguém. Então, os entes da federação é quem declaram a utilidade, necessidade pública ou interesse social. Então, União, Estados, municípios e Distrito Federal é quem tem competência declaratória. Esses entes têm competência para declararem a utilidade, a necessidade pública ou o interesse social. Claro que a declaração, ela não gera aquisição de propriedade. O Estado vai adquirir a propriedade somente na fase executória, quando ele paga o dinheiro e entra no bem, aí ele adquire a propriedade, mesmo porque o artigo 5º, inciso 24 da Constituição, fala que o Estado pode desapropriar o bem de um particular, mas a indenização tem que ser prévia, justa e em dinheiro. Então, a indenização prévia traz justamente essa ideia de que o Estado só vai adquirir a propriedade depois que pagar a indenização, lá na fase executória. Mas essa declaração, pessoal, ela gera algumas consequências, e dentre essas consequências, uma que eu considero a mais importante é o que nós chamamos de fixação do estado do bem. Ou seja, no momento que o Estado declara a utilidade pública, ele já fixa o estado do bem. E ele diz, olha, meu querido, eu quero o bem no estado em que ele se encontra nesse momento. Se você fizer melhorias no bem, a partir de agora, está fazendo por sua conta. Eu não pago, né? Eu pago o bem no estado em que ele se encontra. Então, existe uma ressalva. A lei diz que serão indenizadas as benfeitorias necessárias e as úteis autorizadas, mas, em regra, melhorias feitas após a declaração não serão indenizadas. Essa fase declaratória, ela enseja não a aquisição da propriedade, mas ela faz com que o Estado, ele fixe o estado do bem. E aí as melhorias feitas após, a princípio, não serão indenizadas, a não ser que sejam situações excepcionais, como benfeitorias necessárias e benfeitorias úteis autorizadas. Daí nós passamos à fase executória. Antes da Lei 14.133, originariamente, o Decreto-Lei 3365 já é amplo na fase executória. A fase executória é aquela fase em que o Estado paga o dinheiro e entra no bem, né? Nessa fase em que ele paga o dinheiro e entra no bem, a gente já está numa competência para executar ou promover a desapropriação. Quem pode fazer isso? A princípio, os entes federativos, né? Os próprios entes que declararam podem promover a desapropriação. As entidades da administração indireta, que não teriam a priori competência declaratória, podem promover, executar a desapropriação. Também as concessionárias de serviço público e os consórcios públicos. Ou seja, o Decreto-Lei 3365 prevê no seu artigo 3º uma possibilidade de empresas contratadas pela administração promover desapropriações, mas eram somente as contratadas em contratos de concessão de serviço público. O artigo 3º do Decreto-Lei 3365 diz expressamente que as concessionárias de serviço público podem promover desapropriação se houver previsão em lei ou no próprio contrato de concessão, tá? Então, desde que haja previsão em lei ou no contrato, as concessionárias já poderiam promover desapropriações. A fase declaratória não pode ser delegada. Então, a possibilidade de delegar
dizia respeito à fase executória. É o Estado declarando a utilidade pública e depois ele transferindo a uma concessionária a possibilidade de promover desapropriações. Então você imagina uma empresa que vai ter que fazer uma concessionária de serviço público que vai fazer a manutenção de uma rodovia mediante cobrança de pedágio e ela tem o dever, por exemplo, de duplicar a rodovia pedagiada. Para duplicar a rodovia pedagiada, ela precisa promover algumas desapropriações, né? E aí, ótimos advogados pensavam, não pode promover desapropriação. Uma entidade privada, claro que pode, tá? A ideia é de que ela pode sim, ela não pode declarar, mas ela pode promover a desapropriação. Ou seja, ela pode pagar o dinheiro e entrar no bem, que é a fase executória, depois que o ente federativo promover a desapropriação. Tivemos uma medida provisória, a MP 703. Essa medida provisória alterou o artigo 3º do Decreto-Lei para ampliar essa competência executória, dizendo que não somente concessionárias, mas empresas contratadas para executar obras também poderiam promover desapropriações. Mas a MP perdeu a vigência, não foi adiante. O que aconteceu? A 14.133, então, ampliou as disposições do Decreto-Lei 3365 de 41. Porque a 14.133, lá nos artigos 25, no parágrafo 5º do artigo 25, e também lá no artigo 42, ela diz que a administração pública pode, no edital de um procedimento licitatório, deixar a cargo da empresa que vencer a licitação a responsabilidade por promover desapropriações. A execução da desapropriação hoje pode ser feita mediante acordo. Então, o Estado faz uma perícia administrativa e calcula o valor indenizatório justo. Se o particular concordar com o valor indenizatório oferecido pelo Estado, a execução ocorre na via administrativa. Então o Estado recebe o bem, entrega o dinheiro e administrativamente a desapropriação se opera. Nesse caso não há necessidade de RPV nem de precatório, porque a execução estaria sendo feita mediante acordo extrajudicialmente. Não havendo acordo, o Decreto-Lei 3365, que foi alterado em 2019, ele também, inclusive, ele diz que se o proprietário não se manifestar em 15 dias, presume-se a recusa, tá? Então, se em até 15 dias ele não disser que tem interesse, é porque ele não quer. Daí, o que acontece? Não havendo acordo, o Decreto-Lei 3365, alterado em 2019, diz que a desapropriação pode ser executada, se não for mediante acordo, ela pode ser executada por meio de arbitragem. Então, ela permite, a lei permite a arbitragem ou a mediação, né? Então, também na via arbitral, eu abriria mão do RPV e do precatório e, mediante arbitragem ou mediação, seria possível se promover a desapropriação. Não havendo acordo e não sendo acordada a arbitragem ou mediação, aí a execução vai se dar na via judicial por meio da propositura da ação de desapropriação. E aí sim, o que o juízo determinar que seja pago a mais, além daquilo que o Estado concorda que deve, vai ter que entrar na fila de precatório ou requisição de pequeno valor. Pois é, não há precatório, nem RPV, se quem estiver promovendo a desapropriação for a empresa contratada. Então, cuidado com esse detalhe. Você que quer ser um especialista reconhecido tem que tomar cuidado com detalhes disso que a gente está conversando acerca da desapropriação. Então, projeto, fiscalização e controle. E aqui já é um ponto que você tem que tomar um cuidado. RPV, se quem estiver promovendo a desapropriação for um ente público. Se, por exemplo, a gente estiver diante da Lei 14.133 e a desapropriação for promovida por uma empresa contratada pela administração, não há RPV nem precatório, né? É a empresa quem vai pagar a indenização. Então, é por isso que é importante você conseguir fazer essa diferenciação. Se, no edital de licitação, se deixar a cargo da empresa vencedora promover a desapropriação, essa empresa ficará responsável pela fase executória. Ou seja, mediante acordo, arbitragem ou ação de desapropriação, ela vai pagar o dinheiro e entrar no bem. Como ela ficará responsável pelo pagamento da indenização,
isso vai aumentar o custo e onerar o contrato, tá? Sem dúvida. E por outro lado, não haverá precatório nem RPV, porque quem fará o pagamento da indenização nesse caso é a empresa contratada. Então, com a Lei 14.133, não somente concessionárias de serviço público, mas quaisquer empresas que tenham firmado contratos com a administração pública podem promover desapropriações, desde que essa responsabilidade de promover a desapropriação por ela esteja no edital e no contrato. No próprio contrato administrativo vai estar escrito que ela é a responsável por promover as desapropriações. Estando isso previsto no contrato, essa empresa ficará responsável por promover as desapropriações necessárias, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter uma desapropriação em que a declaração é feita pelo contratante, o contratante vai declarar a utilidade pública do bem para executar determinada obra, para aquela atividade, e depois que ele declarar, ele, no edital, deixa a cargo da empresa contratada o poder de promover a desapropriação. E aí, o atraso na promoção da desapropriação, tudo isso é responsabilidade da empresa contratada. Às vezes o Estado contrata a empresa, o Estado depois, ele não consegue promover as desapropriações, e se ele não consegue promover as desapropriações, a empresa não consegue começar a executar a obra, depois ela diz que o Estado desequilibrou o contrato, né? Então, você transferir essa responsabilidade pelo ato executório à empresa é cômodo e interessante para a administração pública. O pagamento não pode ser parcelado no caso de desapropriação, tá? Pagamento, porque a indenização, diz a Constituição Federal, tem que ser prévia, justa e em dinheiro. Então não pode ser parcelado. Não fazendo o pagamento devido, nasce aí o direito de retrocessão, que é essa preferência do particular. Mas não pode haver o parcelamento, porque não é uma compra e venda, não é uma transação. A desapropriação é forma originária de aquisição de propriedade. Então a indenização tem que ser prévia e ele só pode perder o bem depois de receber o valor indenizatório. Se a desapropriação não for feita pela empresa privada, nesse caso, essa empresa é inadimplente na sua obrigação de promover a desapropriação e poderia inclusive haver a rescisão e a aplicação de penalidades a essa empresa, tá certo? Não há a possibilidade de haver acordo entre parcelas, ok? Pessoal, obrigado por tudo. E aí, pessoal, tudo certinho? Vamos lá? Mais uma live, mais uma conversa muito bacana aí sobre a nova lei de licitação e os impactos dela. Hoje, um impacto dela numa nova lei, que não a Lei 14.133, que é a lei que trata das concessões de serviço público. Hoje a gente vai falar sobre o diálogo competitivo nos contratos de concessão de serviços públicos, como isso é importante, né? Como entender essa estrutura dessa nova modalidade licitatória à luz desses contratos de concessão será importante para você que é advogado, para você que é gestor público, para você que quer atuar na área de licitações e contratos, enfim, auxiliando aí, assessorando municípios, você que quer aproveitar a publicação da nova lei de licitação para se tornar um especialista reconhecido na área, né? Esse projeto caminha nesse sentido. Eu enxerguei e enxergo que a nova lei de licitação, ela cria uma oportunidade imensa para todo mundo que está um pouquinho perdido e que busca ser um especialista reconhecido, porque praticamente zera no quesito experiência todo mundo. Não importa se você não trabalha com licitação até hoje, se você trabalha, você precisa se atualizar muito, né, para poder conseguir se manter aí dentro dessa atividade. Se você não trabalha, você tem uma grande oportunidade de entrar aí em pé de igualdade, pelo menos no quesito experiência, com os demais. Então, no fim das contas, com a publicação da nova lei, os advogados todos passam a ter essa condição de se tornarem especialistas reconhecidos na nova lei de licitação. E é isso que a gente vai conversar aqui, como aproveitar a nova lei para se tornar um especialista reconhecido e entender
alguns determinados aspectos. Eu quero conversar com vocês acerca da alteração na lei de concessão de serviço público. Então você que é um advogado e quer ser um especialista reconhecido na área de licitação, precisa conseguir utilizar essa nova lei de licitação para a estrutura dos contratos de concessão de serviço público. O que acontece? A concessão de serviço público é regulamentada na Lei 8987 de 95, isso é a concessão comum, e as concessões especiais são regulamentadas pela Lei 14.133. A concessão de serviço público é regulamentada na Lei 8987, a concessão comum, e na Lei 11.079, as concessões especiais, que a gente também chama de PPPs, ou parcerias público-privadas. Então, as PPPs ou parcerias público-privadas são as concessões especiais de serviços públicos. Dentro desse contexto, a concessão de serviço público é um contrato administrativo muito peculiar, né? Os gestores públicos conhecem muitos contratos de concessão, porque são contratos nos quais a administração contrata a empresa presta o serviço e o serviço é prestado pela empresa e pago pelo usuário. Essa é a regra do contrato de concessão. Então a administração contrata a empresa presta o serviço, quem paga a empresa é o usuário desse serviço. Então a ideia é de que quem paga é o usuário do serviço e não a administração pública. Não é a administração quem paga a empresa, quem paga é o usuário do serviço, é o próprio serviço que é explorado quem vai remunerar essa empresa, tá? Então, quando você enxerga esses contratos de concessão, você imagina aí transporte público, energia elétrica, telefonia, né? Então, o município contrata a empresa de ônibus, ela presta serviço de transporte e quem paga? Você, quando entra no ônibus. Telefonia, energia elétrica, são assim, quem paga a concessionária é o usuário do serviço que está sendo transferido para essa empresa, né? Inclusive a gente sabe que como as leis hoje falam no princípio da modicidade das tarifas, as tarifas devem ser as mais módicas possíveis. Então, além de se cobrar a tarifa dos usuários, é possível também que se busque, essas empresas concessionárias busquem fontes alternativas de receita. Então, ela cobra do usuário, mas ela busca também fontes alternativas de receita, tá? Então, a empresa de ônibus, ela se remunera cobrando daquele que quer entrar no ônibus, mas ela também pode fazer uma publicidade no fundo do ônibus. Essas fontes alternativas de receita vão entrar aí no cálculo atuarial do contrato de concessão para garantir tarifas mais módicas para o usuário. A ideia é essa mesmo, de garantir o princípio da modicidade das tarifas. Com fontes alternativas de receita, as tarifas acabam ficando mais baixas, mais módicas para o usuário do serviço. Dentro desse contexto, quando a gente pensa na concessão de serviço público, a legislação anterior não, a Lei 8987, antes da Lei 14.133 ser publicada, ela dizia o seguinte: a concessão de serviço público, ela deve ser precedida de licitação obrigatoriamente na modalidade concorrência. Então, a concorrência era a modalidade licitatória obrigatória para contratos de concessão. Nós ainda tínhamos um plano nacional de desestatização que permitia alguns contratos de concessão por meio de leilão, né? A lei, para tentar otimizar a licitação, porque a concorrência era um procedimento licitatório muito tradicional. Então a lei chegou a ser alterada para dizer que quando se tratasse de uma concessão de serviço público, a concorrência poderia ter as fases invertidas. O edital da concorrência, quando fosse uma concorrência para concessão de serviço público, esse edital, ele poderia fazer a inversão nas fases do procedimento, para primeiro classificar e depois habilitar. Com a nova lei, não existe mais essa regra, porque o procedimento da concorrência já é o procedimento comum
primeiro classificando e julgando para habilitar no final, né? Então, isso seria inócuo. Mas o mais importante é que a Lei 14.133 passou a permitir também o diálogo competitivo para os contratos de concessão. Seja para a concessão comum, seja para as PPPs. Eu vou falar do diálogo já já. Mas PPPs seguem a 11.079, né? São a concessão patrocinada e a concessão administrativa. São as concessões especiais, parcerias público-privadas ou concessões especiais, ou PPPs, né? São concessões diferenciadas que também deveriam ser licitadas mediante concorrência e que agora também, a 11.079 também foi alterada pela 14.133 e por isso pode-se utilizar a concorrência ou o diálogo competitivo. Então você vai ser um especialista reconhecido, contratado por um município para ajudá-lo numa concessão de serviço público. O que você vai fazer? Como que você vai trabalhar um diálogo competitivo se você não entende o procedimento dessa modalidade? Você vê como é importante que vocês dominem os procedimentos da nova lei, que vocês dominem essa estrutura até mesmo para os contratos de concessão, de PPPs, que teoricamente não são abarcados por essa lei? Pois é. Então, para ser um especialista reconhecido, você vai precisar entender isso tudo, né? Na sua inteireza. A lei aplicada também às outras contratações. Então, vamos dar um exemplo agora de uma concessão comum em que você precise utilizar um diálogo competitivo. Determinado município, grande município, tem um problema de mobilidade urbana. O que a gente faria hoje nesse município? Poderia ser firmado um contrato de PPP, poderia ser feito um procedimento licitatório para um RDC, o RDC pode ser utilizado no caso de mobilidade urbana, né? Poderia ser feito um simples contrato de concessão, o Estado investindo na prestação, mas enfim, primeiro o Estado teria que encontrar a solução. Ele diria, olha, acredito que a solução seja a construção de um metrô. Aí outro gestor vai dizer, não, que metrô? A gente faz um VLT. Ou seja, primeiro, a administração passaria aí muitos anos contratando especialistas para que eles analisassem qual seria a melhor solução e quais as soluções disponíveis no mercado. Depois que isso terminasse, sabe o que acontecia? A solução escolhida já estava ultrapassada. A verdade era essa. E aí eu começava tudo de novo, para depois começar a licitar. O que a nova lei permite? Que esse município que está com esse problema sério de mobilidade urbana, pense num contrato de concessão patrocinada, por exemplo, uma PPP, ou até mesmo uma concessão comum. Mas ele diz, olha, eu quero que haja uma concessão de serviço de transporte público para resolver o problema de mobilidade urbana, mas eu preciso que vocês me digam quais são as melhores soluções, porque eu não sei não. Para mim, não faz sentido que eu primeiro contrate um especialista para me dizer qual é a solução, para depois eu começar a licitar meu contrato de concessão. Não, vou fazer de uma vez só. E aí se inicia um procedimento de diálogo competitivo para um contrato de concessão de serviço público, pode inclusive ser uma concessão patrocinada, né, uma PPP, mas imagine uma concessão para a mobilidade urbana nos moldes da nova lei. Aí ele diz, olha, mobilidade urbana está aqui, a planta da cidade é essa, eu estou com esse problema. Daí as empresas vão apresentar as suas soluções. Então uma empresa vai dizer que o ideal é o metrô, né? E aí nesse caso vai apresentar esse metrô com a sua estrutura, o custo e a concessão que pode ser patrocinada, por exemplo, nesse metrô, né? Ou até uma concessão de serviço público precedida de obra. O outro vai dizer, no metrô não, a gente vai fazer um veículo leve sobre trilhos, VLT, mais moderno, menos custoso, né? Então mais moderno e eficiente. E aí nesse caso, a gente vai ter uma prestação, mas preste atenção que o objeto da concessão vai ser duplo, dependendo do que seja, porque pode ser que seja VLT, pode ser que seja metrô, pode ser que seja ônibus, pode ser que seja BRT, para a gente saber se vai ser só uma concessão
ou se vai ser uma concessão precedida de obra, ou seja, se o objeto vai ser uma obra prévia e um serviço depois, isso vai depender da solução que a administração entenda que é a melhor. Porque ela vai ter que escolher. Ela primeiro vai escolher a solução. Então ela publica o procedimento licitatório, iniciam-se as fases de diálogo, cada empresa vai dizer qual é a melhor solução. Ah não, melhor BRT, metrô, VLT. O outro vai dizer, não, a gente vai fazer uma ótima gestão por meio de ônibus, com linha exclusiva de ônibus, sem custo nenhum de obra, né? Então cada um vai apresentar a sua solução. Terminada a fase de diálogo, a administração vai decidir qual é a solução que ela considerou a melhor. Claro, se ela entender que a melhor, por exemplo, é um metrô, ela vai ter que fazer a contratação de concessão de serviço público precedida de obra. Essa empresa vai ter que executar a obra do metrô. Depois que ela executa a obra do metrô, ela vai começar a prestar o serviço, explorar o serviço para se remunerar da obra, deixando o custo nas mãos da empresa. Na prática, o gestor público hoje, primeiro faz uma contratação de projetos para poder entender qual é a solução dele. Quando ele descobre a solução, que ele vai pegar o procedimento licitatório para contratar, não tem mais orçamento, não consegue empenho, né? Aí demora 10 anos, aquela solução ficou velha, o projeto vai para o lixo. Então agora a gente faz uma licitação só, já com orçamento definido, tudo bonitinho. Então, os licitantes apresentam as soluções, a administração escolhe aquela solução que ela considera melhor, e depois que ela escolhe a solução que ela considera melhor, ela inicia a fase de competição propriamente dita, abrindo para todos essa possibilidade. O especialista, ele vai ser o assessor do serviço público, ele vai ser o assessor do município, daquele gestor público que não sabe o que fazer com o seu problema de mobilidade urbana. O especialista vai ser contratado por essa empresa. Quando ela vê um diálogo competitivo divulgado, mas de um valor altíssimo, e diz, meu Deus, nunca vi essa modalidade licitatória, mas não posso deixar passar adiante um dinheiro tão alto, né? Então, preciso de alguém que seja especialista para me orientar. Como que eu vou participar dessa licitação? Como isso vai me ajudar? Como eu posso fazer essa contratação? Como eu vou ganhar esse processo licitatório? Esse especialista vai explicar a essa empresa que mesmo que a solução que ela apresente não seja contemplada, ela pode apresentar proposta depois para a solução do outro, do concorrente dela. Então, sem esse especialista reconhecido, nada funciona. Nem o gestor público consegue resolver o seu problema e nem as grandes empresas conseguem participar dessas licitações para resolver o problema da administração, né? Então preste atenção como o nicho de mercado cresce, né? Como a necessidade de pessoas que conheçam e entendam a nova lei cresce e cresce e cresce. É o procedimento licitatório do diálogo competitivo que se divide em fases. Primeiro temos a fase do diálogo e depois nós temos a fase da competição. Tudo isso dentro de um procedimento só. Então, não é uma etapa preliminar, não são duas modalidades, não são dois procedimentos, não. O procedimento do diálogo competitivo funciona assim. Primeiro, você seleciona e depois você passa adiante. Pois é, como é que você, gestor público, vai votar um plano diretor sem ter um parecer de um especialista reconhecido no que tange as regras de mobilidade urbana, à luz da nova lei, por exemplo, licitação e consultoria, né? Então, realmente é uma grande oportunidade, é um grande momento de consolidar no mercado. E olha, quem não tiver atualizado não vai conseguir aproveitar esse momento. Surgirão outros momentos, sim, sem dúvida nenhuma. Oportunidades aparecem, não com tanta frequência, e não tão boas, não tão grandes, mas enfim, as oportunidades vão aparecendo, tá? Se você conseguiu enxergar essa oportunidade, já é um primeiro grande passo para começar a se atualizar, né? Será uma forma de resolutividade do processo licitatório e principalmente de você conseguir garantir que não se percam recursos buscando soluções, porque o recurso já vai estar lá, né? Não existe objeto específico para o diálogo. Ele pode ser utilizado para concessão de serviço público, ele pode ser utilizado para obra, tá? Então, a princípio, ele pode ser utilizado
em várias contratações nesse padrão. Valeu, pessoal!